Meu nome é Odessa Woloszczuk-Fuci, eu sou componente do folclore ucraniano Barvinok e hoje nós estamos aqui no Museu da Sociedade Ucraniana, que é cuidado pela organização feminina. Eu sou a Daniela da Oresten, sou componente do Barvinok também e estou aqui hoje junto com a Odessa para falar um pouco sobre as pesancas e sobre as krashenkas. Chegando agora a época da Páscoa, muitos ucranianos começam a fazer um trabalho tradicional com o nosso presente de Páscoa. Então, como vocês podem ver, aqui a gente tem bastante pesancas que foram feitas por vários artesãos do Paraná e outros lugares do Brasil e até de fora. Nós temos pesancas que vieram da Ucrânia, da época da imigração ainda, e é importante ressaltar que esse acervo de pesancas que a gente tem aqui, ele foi totalmente doado por todas as pessoas e faz parte do Museu da Sociedade Ucraniana do Brasil, que está completando 100 anos. Então fica também o convite para que vocês possam vir aqui conhecer. Agora a gente vai passar para um outro ambiente, onde nós vamos ensinar um pouquinho e falar um pouquinho mais sobre as pesancas, como elas são feitas, como elas surgiram, um pouquinho da história, para que vocês também possam conhecer essa tradição ucraniana. Então, depois que a gente explicar um pouco mais sobre as pesancas e como é todo o processo de escrita de uma pesanka, nós também vamos falar sobre as krashenkas, que todos os ucranianos também têm nas suas cestas de alimentos quando são benzidos na Páscoa, e a gente vai contar algumas curiosidades e alguns processos para fazer o tingimento dos ovos. Bom, antes da gente começar a trabalhar com as pesancas, a gente precisa entender por que ela tem esse nome. A pesanka vem do verbo pesate, que significa escrever. Toda vez que a gente vai fazer uma pesanka, na verdade, nós estamos escrevendo mensagens para quem a gente quer presentear. Então, quando a gente vai desenhar a pesanka, a gente tem alguns desenhos que vão simbolizar os nossos desejos. Então, por exemplo, as flores, a gente vai desejar amor, caridade, as estrelas, longa vida e fortuna, os animaizinhos, riqueza e boa saúde, as estrelas, longa vida, fortuna, o trigo, boa colheita, as aves, fertilidade. Então, tudo aquilo que a gente deseja para as pessoas, os ucranianos vão colocando nas pesancas. E essa é uma forma de nós presentearmos. Há um grande símbolo das pesancas que nós chamamos como um talismã. A pesanka, ela vai proteger as pessoas. É um presente que nós colocamos nas cestas e trocamos na celebração da Páscoa como forma de proteção. Então, diz uma lenda que se a pesanka ela estiver benta e acontecer algo de ruim para a pesanka, como quebrar ou ela explodir, alguma coisa, é algo de mal que iria acontecer com você, acontece para a pesanka. Então ela retém essas energias e não deixa que nada de mal lhe aconteça. Então, por mais que às vezes a gente fique com pena da pesanka quebrar, é um talismã, algo que a gente, um amuleto, né, que vai nos proteger aí. Hoje a gente tem as nossas pesankas aqui. As pesankas, elas podem ser feitas em ovos de diferentes aves, né? Então a gente tem aqui a pesanka de codorna, as pesankas de galinha, as de gansa, e essas daqui são de avestruz. Tem também de pato, né? De patas, na verdade, mas a gente não tem aqui no momento. Mas existem outras aves que também é possível fazer. Mas as mais tradicionais que a gente tem aqui no Brasil são essas. Então vamos ver. O que a gente precisa para fazer uma pesanka? Primeiro a gente precisa de um ovo. Há quem faça, né? E aí vai depender da técnica que você utiliza, da tradição, como você aprendeu. Há quem use fazer a pesanka, o ovo já vazio, então retirar a gema e a clara e fazer o trabalho com a casca. E eu prefiro trabalhar com ela cheia ainda, pelo peso que ela tem. E aí retiro a gema e a clara só no final, certo? É muito importante a gente entender também que para os ucranianos, na tradição de levar para benzer, a pesanka, ela tradicional, ela é uma pesanka cheia, né? Porque se acredita nesse poder da vida, né? Da nova vida, de ela ter esse poder de talismã e que ela esteja cheia. Hoje em dia a gente
algumas famílias, assim como a minha família, nós levamos até a igreja para fazer a bênção, ela cheia, e aí depois ela benze, depois de um tempo a gente retira a gema e a clara e coloca a parafina, né? Mas por um motivo claro de comodidade, questão só do artesanato, né? De manter a tradição da pintura e mesmo os desejos, né? Ela como um cartão, ela é retirada a gema e a clara e colocado parafina dentro, né? Existem algumas outras pessoas que colocam, por exemplo, gesso, mas normalmente a gente coloca a parafina dentro. Então, primeira coisa, primeiro material que a gente precisa é de um ovo. O ovo tem que ser de uma casca mais lisa, que ele não esteja trincado, então a gente precisa dar uma verificada aí nessa qualidade do ovo. A gente vai precisar da vela, né, uma vela que a gente possa usar, a cera de abelha, que é o material que a gente vai estar fazendo os desenhos. Para fazer os desenhos a gente pode usar tanto a pena, aquela pena antiga que era usada ainda como a pena para escrever com nanquim, então a gente utiliza a pena. Há também esse outro material aqui que nós chamamos de quisca. Ela funciona como uma pena, mas ela é um funilzinho e para fazer traços mais grossos, preencher espaços maiores. E também existem pessoas que trabalham com essa quisca aqui, um pouquinho mais moderna, que são quiscas elétricas, né? Então, a gente não quem conhece o meu pai, meu marido, trabalham com essas quiscas elétricas, não é o meu forte, eu ainda sou da pena. Lápis, e a gente vai precisar também das tintas. As tintas são tintas especiais, são corantes. Então a gente tem algumas pessoas aqui como o Wilson, né, de União da Vitória, de Porto União, que tem um fornecedor que faz as tintas para ele. Tem algumas tintas que a gente compra importadas também, porque são anilinas especiais para o uso das pêssacas. Não é uma anilina comum, comestível, são tintas especiais para a gente utilizar, ok? Então vamos lá. Para a gente começar a fazer a pêssega, eu sempre vou começar fazendo os desenhos a lápis e aí eu vou riscar aqui a base que eu quero. Então eu vou olhar nos símbolos, nos desenhos, o que eu vou desejar para aquela pessoa, o que é que eu quero desejar com essa pêssega. E aí eu vou fazer os desenhos da pêssega. Então aqui eu já dividi o ovo, eu já fiz alguns desenhos, né? E aí eu vou começar a cobrir então esses desenhos com a cera de abelha. Então como que vai começar esse processo aqui? Tá. Então aqui a gente vai começando a trabalhar. Eu aqueço a pena aqui na vela, passo um pouquinho na cera, tiro o excesso para não fazer aquele pingão, isso às vezes acontece bastante. E aí a gente vai cobrindo. Então, todo esse traço que eu estou fazendo aqui é um traço que futuramente ele vai ficar branco. Deixa eu trocar aqui, ó, para a gente poder ver. Então, ó, todos os traços que eu fiz aqui, essa cruz com os biquinhos que eu fiz aqui, tudo isso que está preto, que está coberto com a cera, ele vai ficar branco depois. Por quê? Porque eu estou isolando o branco, a casca branca do ovo, para quando eu for colocar em outra tinta. Então eu vou trabalhando aqui nele, vou cobrindo. Então é um trabalho minucioso, um trabalho delicado. Fazer a pêssega é uma terapia. Além da gente manter a tradição, é um momento em que qualquer trabalho manual que a gente faça, ele se torna uma terapia. Com tempos de pandemia, com tempos difíceis, tempos que nós estamos passando com guerras, eu acho que é um momento que a gente tem aproveitado para refletir, para fazer oração, principalmente para quando faz as pêssagas aqui, fazer as nossas orações e mandar as boas energias, né, ao nosso povo. Então, com certeza, as pêssagas que são feitas nesse período ali
por todos os ucranianos descendentes pelo mundo, estão repletas de sentimentos de esperança, de união, de bons sentimentos para que a gente possa vencer essa luta e passar por mais essa batalha. E aí, se eu terminei o que eu quero fazer aqui com os meus desenhos brancos, eu vou colocar ela no amarelo. E aí eu vou fazer o mesmo processo. Vou pegar lá, vou colocar a tinta, depois eu vou mostrar para vocês ali as tintas. Vou colocar na tinta amarela, o ovo vai estar todo coberto de amarelo. E aí, aqueles desenhos que eu tinha feito na casca branca, eles estão intactos, porque a cera está cobrindo. E agora eu vou começar a fazer o quê? Eu vou desenhar aqui na casca amarela o que eu quero que fique amarelo. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu quero fazer um enroladinho aqui. Um desenho enroladinho. Vai chamar isso de rock. Chifrinho aqui, uns enroladinhos. A gente vai fazer. E a mesma coisa que eu vou fazendo aqui, na peçanca toda, eu vou desenhando, vou passar depois para a tinta laranja, vou mergulhar ela no laranja, faço lá no laranja o que eu quero que seja laranja. Então vamos supor que eu queira aqui fazer uma florzinha laranja. Então eu vou desenhar as pétalas aqui laranjas da minha florzinha, que significam amor e caridade. Fiz a minha florzinha, coloco ela lá na tinta vermelha, vou no vermelho, cubro tudo que eu quero de vermelho. Então, lá eu tinha feito uma parte da florzinha, agora eu quero a outra pétala da florzinha vermelha. Então, vou cobrir, uma já estava laranja, a outra pétala aqui, vou cobrir de vermelho. Então, eu vou cobrindo aqui. E vou cobrindo tudo que eu quero de vermelho. Terminado todo o processo de desenhar a pêssega, de escrever todos os meus desejos, eu vou mergulhar a pêssega na tinta preta. E aí ela vai ficar toda pretinha desse jeito aqui. Vai cobrir tudo, né? Por quê? Porque o fundo dela vai ser preto. Se a gente olhar aqui, nessa pêssega aqui, tá vendo que o fundo dela é todo preto? Então, é da tinta preta. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou retirar toda a cera da minha pêssega para aparecer os desenhos coloridos que foram feitos, né? Então, agora a gente vai fazer como se fosse uma revelação, né? Eu vou precisar pegar aqui um outro material, que é um paninho. Então, olha só. Aqui a gente tem a pêssega, ela já está seca na tinta, tem que cuidar aqui por causa do ventinho para ela não esfumaçar. E aí eu vou aqui, ó, com cuidado na chama da vela, eu vou aquecendo a cera. Vou aquecendo aqui a cera para que ela vá devagarinho derretendo e ela vá revelando aqui, ó, conforme eu vou limpando, ela vai revelando o colorido que eu tinha coberto aqui. Quando a gente é criança e a gente não entende direito o processo, e até alguns adultos, né? Quando a gente começa a fazer esse processo, parece mágica, né? Uau! E a pêssega é sempre uma surpresa, mesmo pra gente que já faz pêssega há muitos anos, muitas vezes a gente faz a pêssega, faz uma combinação de desenhos, de cores diferentes, e a hora que a gente vai fazendo esse processo de revelar, de retirar a cera, a gente fica curioso para ver o resultado, porque elas nunca ficam iguais, né? Elas sempre, o tom da tinta, a forma do
Seria uma surpresa. Calma, artesanato, fazer com carinho, calma, para ele ficar sem manchinhas. E aí vai aparecendo o desenho, ok? Bom, então a gente agora vai retomar um pouquinho sobre as tintas. Lembrando que a sequência que a gente vai usar de tintas vai ser sempre da mais clara para mais escura. Então a gente vai... Trabalhei no ovo branco, trabalhei tudo que eu quis, fazer os desenhos no ovo branco, mergulhei a minha pêssega na tinta amarela. Então deixo ela lá na tinta amarela e aí, ó, uma tinta, e aí eu vou retirar, vou usar aqui o papel um pouquinho, vou pegar aqui na toalha, vou dar uma leve enxugadinha sem esfregar, e aí eu vou deixar ela secando por um tempo, certo? Eu vou trabalhar no amarelo, vou colocar na laranja em sequência, depois que eu usei aqui a pêssega, o laranja, a outra tinta que eu coloquei aqui para mostrar para vocês é no vermelho, já é um tom mais escuro, um dos últimos processos, né? Há quem utilize também a tinta Bordeaux, depois do vermelho ainda, aqui a gente tem a tinta vermelha. E por último, depois que eu terminei todos os trabalhos, na tinta preta, para daí poder fazer toda aquela revelação que nós já mostramos. E esse é o nosso processo para trabalhar com as pêssegas. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai assistir um pouquinho mais, trabalhando com as cráchicas com a Dani. E trabalhar um pouquinho com a história também, de como tudo isso começou. Tá bom? Então, quando a gente fala, né, de decorar ovos, né, tanto a pêssega quanto as cráchancas, é importante lembrar que essa arte ela é muito mais antiga do que a gente imagina, né? Então, ela começou desde a era pagã. Historiadores, né, que têm registros de pêssegas encontradas há 300 anos antes do nascimento de Cristo, né, nos países que têm a cultura eslava. Então, não só na Ucrânia, como na Polônia, como em outros países também existe essa arte de decorar ovos. Porém ela não é recente, ela não é só ligada ao cristianismo, né? Então, antigamente, essa arte de decorar, né, de colocar em ovos, a simbologia, ela era associada à chegada da primavera, ao deus do sol, né, e a outros deuses que eram associados com os fenômenos da natureza, por exemplo. E depois, com a chegada do cristianismo, com a Ucrânia sendo batizada como um país cristão, os símbolos eles foram sendo associados também a símbolos cristãos, né? Então, por exemplo, o sol ele pode simbolizar tanto o Deus do Sol, como ele simboliza também Jesus Cristo como centro, né? E isso acontece também com as cráchicas. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais agora o que são as cráchicas. Cráchicas são os ovos cozidos que nós benzemos junto com os outros alimentos na Páscoa. Antigamente, nos celós, né, nas aldeias, as pessoas elas costumavam usar para tingir as cráchicas somente a cebola e elas ficavam com esse aspecto aqui, um vermelho mais amarronzado, né, que significava o quê? O sol, a chegada da primavera, a vitória da luz sobre as sombras, né, a época que a Ucrânia está saindo do período de inverno, né, o hemisfério norte está saindo de um período de frio muito intenso, né, e a chegada da primavera, então que o sol vem para iluminar, vem para renovar a terra, vem para renovar as plantações, e os ovos são como um símbolo de vida nova, né, ele vem junto com esse significado de vida nova, de esperança, que vem junto com a chegada da primavera e que depois o cristianismo também com a chegada, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Para fazer esses ovos nessa cor avermelhada, antigamente não se tinha muito conhecimento ainda de pigmentos naturais, então o que eles costumavam usar? A casca de cebola. Então, uma grande quantidade de casca de cebola, os ovos eram colocados para cozinhar, cada família cozinhava uma quantidade de ovos relacionada aos integrantes da sua família, e depois eles se juntavam numa grande mesa, num grande centro, numa grande mesa colocada no centro do celó da aldeia, e lá esses ovos eles eram abençoados, né, era feito todos esses festejos então da chegada da primavera, né, agradecimento do sol, e aí eles eram redistribuídos para cada família para que eles pudessem compartilhar e comê-los.
Com o passar do tempo, além do vermelho, né, feito pela casca da cebola, as pessoas foram descobrindo outras técnicas de colorir os ovos a partir de elementos naturais. É importante ressaltar que a tinta da pêssega que a gente usa hoje, né, no Brasil, enfim, nos outros países, elas são tintas sintéticas, né, que elas ficam com uma cor mais viva, né, que é relacionado realmente para o artesanato, para você guardar esse item como decorativo na sua casa. Então não é ideal que a gente pinte os ovos, as crachas que a gente vai se alimentar com eles no domingo de Páscoa, não é ideal que a gente pinte com a tinta de pêssega. Por isso a gente trouxe aqui para vocês ideias de como a gente pode usar elementos da natureza, né, frutas, verduras, enfim, para fazer as tintas naturais. Então aqui hoje a gente trouxe para vocês 6 opções diferentes, né? A maioria dos itens a gente tem em casa, né? Que a gente são itens da nossa alimentação diária. E o que a gente precisa, o que é importante para colorir os ovos, então, quando a gente está cozinhando eles para pintar? É importante que a panela não seja de alumínio, né? Então pode ser uma panela de ferro ou de inox. E junto com a água e com a casca ou com as frutas, colocar 1 ou 2 colheres de vinagre. Então todas essas cores que elas foram feitas aqui, elas foram cozidas a água já quente, já fervida, né? Colocado então ou a casca da cebola ou o repolho e aí colocado o ovo cru, deixado por 10 minutinhos junto com 2 colheres de vinagre. Se você perceber que não ficou do tom que você queria, é só desligar o fogo, deixar mais um tempo lá, deixar 1 ou 2 horas, que a cor ela vai penetrar um pouco melhor na casca do ovo. É importante também, antes da gente colocar o ovo para ferver, dar uma lavadinha nele para tirar a cera ou algum outro material quando ele foi limpo antes de ser industrializado. Então aqui a gente tem 6 opções de cores, né? Então a cebola, como eu falei para vocês, que é a mais tradicional, né? Que na origem, né, dos estudos das crachas só existia essa cor. Aqui esse amarelo, ele foi feito com açafrão, então 2 colheres de açafrão na água quente, 2 colheres de vinagre, só deixar cozinhar. Aqui a gente usou o mirtilo ou o blueberry, né, que ele ficou com esse tom um pouco mais roxo, um pouco mais esverdeado. Aqui a gente usou o repolho roxo, que também trouxe um tom mais lilás, um pouco mais azul. Aqui a beterraba, que trouxe o rosa, um pouco mais avermelhado. E aqui é a erva mate. Então a gente tem outras opções, é claro, a gente até pode fazer testes com outras opções de alimentos que tenham cores fortes, né? Aqui a gente trouxe esse para vocês, mas até se vocês tiverem dicas de outros alimentos que vocês usam, coloquem aqui embaixo na descrição, aqui nos nossos comentários, que é bacana que a gente vai compartilhando as informações também. Então eu vou trazer algumas curiosidades para vocês então sobre as crachas, né? O que se faz então com as cascas, por exemplo, da cracha depois que a gente se alimenta, né? Depois que come ela no café da manhã da Páscoa. Muitas famílias ainda fazem isso de triturar a casca, né, dos ovos e colocar junto nas plantações, né, colocar junto com as sementes, nas plantações que estão por vir. Outras famílias, né, ou muito antigamente na Ucrânia ainda se existe essa tradição de triturar e dar para as pessoas que estão doentes, que estão enfermas, né, porque como o alimento foi bento, acreditava-se, né, assim como a pêssega, a crachanga também é um talismã. A gente come, né, o que tem dentro da casca do ovo, mas a casca ela também não pode ser descartada, porque ela foi um alimento bento, então ela é usada como um talismã ou como uma fonte de proteção. Então, por exemplo, algumas famílias trituravam e colocavam junto com as sementes no plantio, outras famílias enterravam um pouco da casca num lugar onde eles não iriam pisar por algum tempo, porque acreditava-se que as pragas ou as coisas ruins que fossem acontecer na terra ficariam toda ali naquela energia, né, das cascas que estavam protegidas e não daria praga, por exemplo, no restante da plantação. Outras famílias trituravam e davam para as pessoas que estavam doentes na aldeia, né, como uma forma de remédio mesmo, de medicamento. Então, além da superstição que tem com a casca, né, do que se fazer com essa casca da crachanga, ela também, depois da missa, né, depois que as famílias iam benzer, as crianças utilizavam, principalmente os meninos, né, os adolescentes, até mesmo os homens casados usavam as crachangas para fazer jogos, né? Então, por exemplo, um dos jogos mais famosos e que até existem em algumas comunidades aqui do Brasil é depois da missa. Cada menino pega lá na sua cesta da sua família uma crachanga e eles jogam, então eles batem as crachangas, né? A crachanga que quebrar primeiro, o menino perdeu, o outro sai como ganhador e assim eles vão jogando até ter um ganhador só de toda a comunidade, né?
Outra curiosidade bacana sobre as Krashenkás, que vem ainda do período pagão, era que quando uma criança, por exemplo, falecia no período dos festejos de Páscoa, ela era enterrada junto com o caixão, era colocado um pacote, né, com algumas Krashenkás vermelhas junto, né, vermelho por quê? Porque era o que simbolizava essa vida nova, esse sol, e era enterrada junto com a criança para que na vida, depois da morte, né, ela tivesse com que brincar. Então, essa é uma curiosidade que é bacana trazer, porque são historiadores de várias fontes, né, da Ucrânia e fora da Ucrânia que estudam sobre isso. E igualmente as pêsancas, né? Então, se uma moça, né, falecia antes de se casar e se falecesse durante os festejos de Páscoa, ela também era enterrada com pêsancas ao redor da cabeça, em formato de vinótipo, para que ela pudesse ter essa experiência, né, de se enfeitar, enfim, de se arrumar, ter essa oportunidade, né, mesmo que morta. Então, o que significa Krashenka, né? Krashenka vem da palavra ucraniana krasiti, que significa deixar bonito ou decorar. Até existem, né, nos estudos que depois que as mães cozinhavam, né, as Krashenkas para colocar na cesta para benzer, as meninas lavavam o rosto com a água que foi cozido, né, os ovos, para que elas se tornassem mais bonitas, assim como as Krashenkas. Então, tem muita superstição ligada, né, à arte de decorar ovos, tanto as pêsancas como as Krashenkas. Então, mais uma curiosidade sobre as Krashenkas o ovo, ele é o primeiro alimento a ser servido no café da manhã depois que os alimentos são bentos, após a missa de Páscoa, né? Então, costuma-se, né, a gente tem esse costume até hoje no Brasil, nos países de diáspora, enfim, na Ucrânia, que a pessoa mais velha, o chefe da família, então ele quebre o ovo, quebre a casca, né, e corte de vida o ovo, coma o primeiro pedaço, ofereça também para os entes queridos já falecidos da família, e aí sim as outras pessoas se servem com uma fatia do ovo para daí começar a comer os outros alimentos. Então, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho do que nós trouxemos, do que nós aprendemos com os nossos pais, nossos avós, dentro da comunidade ucraniana que nós participamos. Esse foi um pouquinho da história das pêsancas e das Krashenkas, uma forma da gente manter a nossa tradição ucraniana e mostrar para vocês também. Bom, isso foi um pouquinho então do que nós trouxemos para vocês. Espero que vocês tenham gostado, aprender um pouquinho sobre as pêsancas e as Krashenkas. Nós trouxemos algumas curiosidades, um pouco da técnica do que nós aprendemos com os nossos pais, nossos avós na comunidade, e tem muita coisa para descobrir, né? A Ucrânia é cheia de histórias, as pêsancas, as Krashenkas, tem muita história, tem muita técnica, muitas curiosidades. Então vocês também podem compartilhar, eu vou explicar como que vocês podem participar desse nosso processo. Então continuem ligadinhos aqui na nossa página, nos canais do Barvino, se inscrevam no canal do Barvino no YouTube para continuar recebendo a notificação de outros vídeos ainda que vão ser postados. E se vocês têm alguma sugestão também de outros temas que vocês gostariam que a gente abordasse dentro da cultura ucraniana, podem colocar aqui nos comentários. A gente vai disponibilizar também na descrição do vídeo os materiais, os ingredientes que a gente usou, tanto para fazer as pêsancas quanto para fazer as Krashenkas, indicações também, né, da onde a gente pode encontrar tinta, né, simbologia. A simbologia, exatamente tudo que a gente abordou no vídeo a gente vai tentar disponibilizar para vocês. E outras curiosidades que vocês saibam, que talvez a gente não abordou, vocês podem compartilhar com a gente também, que é bacana, né, cada vez mais a gente vai passando um pouquinho do que a gente sabe, mas também aprendendo com as pessoas que nos acompanham. Então, obrigada, gente. Feliz Páscoa para todos.